Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 16 de março de 2021, são 7h59 da manhã. Tô aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos. Como eu faço diariamente, eu vou mostrar para vocês quais foram as possibilidades de estratégias da GT no dia de ontem e o que a gente pode vir a projetar para o dia de hoje, tá? Primeiro que é importante você observar, e até por isso eu dei um zoom no gráfico, que o preço ontem ele abriu já numa região de mínima. Então a gente tem aqui essa marcação da região de mínima, a gente tem essa marcação daqui da região de máxima, a gente tem essa marcação aqui do ajuste, e a gente tem ainda a linha média móvel de 200 períodos e a linha média móvel de 20 períodos. Então perceba que as marcações elas estavam bem próximas, né? No dia anterior ao dia de ontem, o mercado ele andou pouco, o que favoreceu com que as linhas ficassem todas elas bem próximas e possibilitassem para nós algumas entradas no dia de ontem, tá? Então, o preço ontem, ele, abrindo já nessa região de mínima, ele deixou aqui o primeiro candle do dia, esse candle de 5 minutos, ele deixou esse pavio aqui, mostrou que não queria negociar daqui para baixo. Então entenda, mais do que você observar um candle gatilho numa região importante, né? É óbvio que a gente quer observar sempre um martelo aqui nessa região de suporte, nessa região de mínima, mas o mais importante é você entender contextualmente onde você está inserido. E aqui o preço ele mostra assim uma rejeição, ele não quer negociar daqui para baixo, e aqui é justamente uma região de mínima, é uma região bem importante, tá? Então, se você conseguisse entender isso, você conseguiria sim projetar uma entrada buscando 3 pontos aqui nessa região, tá? Mas claro, talvez o fato de você ter visualizado também um pavio ali para o outro lado possa ter feito com que você não tenha feito ou não se sinta confortável para fazer esse tipo de operação. Mas você observando que o preço ele aqui dentro de uma região de mínima, ainda que ele já vai saindo dessa região, ele mostra uma rejeição de que ele não quer negociar dali para baixo, e o candle seguinte, ele já abre mostrando uma força compradora, você poderia sim tentar buscar uma operação, ainda que seja uma operação com um risco um pouco mais elevado, tá? Depois o mercado ele seguiu trabalhando aqui nessa região, até que ele, com uma força compradora muito forte, ele rompeu a região do ajuste, ou seja, ele nem chegou a testar a região do ajuste. A gente sabe que os players tendem a levar o preço até a região do ajuste para poder fazer com que ele trabalhe ali e assim eles consigam realizar suas posições. Mas ontem não, o preço ele rompeu a região do ajuste, não só a região do ajuste, como a região da máxima. Então ele rompeu com uma força muito grande essas duas regiões importantes. Ele não chegou nem a testar essas regiões para deixar algum tipo de pullback na venda que possibilitaria uma entrada na estratégia do ajuste ou possibilitaria uma entrada na máxima, né? Ainda que o que eu falo sempre para vocês, e é muito importante observar, é que a gente precisa sempre trabalhar com foco nas nossas metas, uma meta semanal, uma meta mensal, não trabalhar enviesado numa meta diária para que você não faça operações em excesso, isso é muito perigoso, se expor demasiadamente ao risco é extremamente perigoso dentro desse mercado. Então, visto que você porventura já tenha pego essa operação aqui no início do dia, não tem por que também você querer buscar outros tipos de operações aqui, seja na região do ajuste, seja na região da máxima. Mas meu papel aqui com essa breve análise é mostrar todas as possibilidades que a gente veio a ter de operações no dia de ontem e também o que a gente pode vir a projetar no dia de hoje para poder guiar vocês aqui nessa preparação para mercado, tá? Fato que depois de toda essa subida, formando uma estrutura ali de alta, o preço ele acabou, as linhas acabaram se cruzando, tá? A linha de 20 períodos, ela acabou cruzando uma linha muito confiável, mais confiável até que a linha de 200 períodos, que é a vermelha, tá? Uma linha com uma média num período de tempo maior. Então, nesse momento aqui, sim, né, após o cruzamento ele se deu bem aqui, você poderia vir a esperar uma retração do preço para poder entrar comprado, tá? Então, é muito importante sempre você observar isso, que depois que o preço sobe e ele efetivamente cruza, você precisa esperar ele fazer um movimento de retração, como ele fez aqui, para você poder entrar numa melhor posição comprado, tá? Então, essa operação de cruzamento de médias, para mim, foi a operação até mais coerente do dia de ontem, mais coerente até do que a entrada que a gente visualizou ali na mínima. Então, depois disso, né, como eu sempre pontuo para vocês, a gente não gosta muito de trabalhar no período da tarde, né? Nosso foco é operar sempre no período da manhã, buscar os pontos necessários que a gente precisa para bater a nossa meta e efetivamente a gente sair do mercado. Então perceba que
a gente teve, né, a entrada ali na mínima já que eu pontuei, e a gente já teve uma possibilidade de entrada aqui na região após um cruzamento de médias, tá? E depois disso, depois do gain ali no cruzamento de médias, que era uma operação bem coerente, o mercado lateralizou, entramos ali no período da tarde, né? A partir daqui já é período da tarde. O mercado até ameaçou descer para seguir, para testar aquela região ali de máxima que foi rompida, mas ele nem chegou a tocar lá, ele tocou sim na linha de 200 períodos, ó, perceba como ele trabalhou bem em cima aqui dessa região. Isso mostra que ela é uma linha realmente confiável e depois que ela foi rompida, ela deixou de trabalhar ali como resistência e passou a trabalhar como suporte, então o preço tende a ficar trabalhando um pouco ali acima dela, ela tende a segurar ali nessa região por mais algumas vezes, até possivelmente vir uma força vendedora e rompê-la, tá? Como aconteceu ali ao inverso no dia de ontem. Depois o ajuste ele mudou de preço bem lateral ali no dia de ontem, com leves movimentos de alta, mas na sua tendência macro mais lateral. E depois que o ajuste mudou de posição às 4 da tarde, o preço ficou trabalhando ali naquela região até que ele fechou, né, trazendo as linhas uma para bem próxima da outra, tá? As linhas estão realmente bem próximas. Então, vamos fazer as novas marcações para a gente poder entender o que a gente pode projetar para o dia de hoje, tá? Vou marcar aqui a mínima do dia anterior, no 36, no 31, no 41. Tá? A gente tem aqui a marcação da mínima do dia anterior, marcar aqui a máxima do dia anterior, 5659, 5664, 5654. Tá. Feitas as marcações, vamos lá, vamos observar aqui onde o preço está inserido. Ó, perceba que para o dia de hoje a gente pode projetar assim um novo cruzamento de médias, as linhas estão bem próximas. Então se o preço inclusive abrir num gap de baixa, provavelmente nessa região a gente já pode vir a ter um cruzamento logo no início do dia, então vamos ficar bem atento. O que eu costumo dizer é que vocês precisam sempre observar onde o preço ele está inserido, tá? Então o que acontece? Você precisa primeiro entender quais tipos de operações que você pode fazer. Então se o preço abrir num gap de baixa aqui, a gente pode vir a buscar um cruzamento de médias. O preço abrindo aqui, ainda nessa região, ele tende a vir testar essa região de mínima para nos dar um pullback aqui na compra. Assim como se ele abrir aqui muito próximo dessa região do ajuste, eu descartaria uma operação do ajuste, porque a gente ficaria dentro de um cenário de indecisão se a gente poderia vir a comprar ou se a gente poderia vir a vender. Mas, por outro lado, eu ficaria bem atento, porque ele poderia vir a chegar nessa região de máxima e projetar um pullback. Então entenda que para o dia de hoje a gente tem sim muitas possibilidades ali de operações, possibilidades coerentes, tá? Para que opere o gap, que é a nossa estratégia principal, que possibilita aquela trinca que todo mundo sonha, que é a liberdade financeira de tempo e geográfica. Vamos ficar bem atento, principalmente com o gap de baixa no dia de hoje. Um gap de baixa pode sim possibilitar uma entrada bem coerente ali para o gap, tá? Vamos entender também que se o preço ele abrir rompendo essa região de máxima, essa máxima ela deixa de ser uma resistência, passa a ser um suporte, a gente pode vir a esperar o preço voltar a testar nessa região para a gente buscar uma compra. Isso é bem coerente também. Assim como o mesmo pode acontecer se abrir com um gap muito grande de baixa, o que eu até desconsideraria um pouco, porque seria um gap absurdo, e como não tem nada muito relevante no cenário externo macroeconômico em termos de notícias, eu não acredito nesse cenário, mas só para registrar aqui, se o preço abrir aqui nessa região, já rompendo essa região de mínima, essa mínima deixaria de ser um suporte, passaria a ser uma resistência, então o preço ele tende a voltar ali e a gente poderia vir a buscar uma operação de venda, tá? Não mais de compra nessa região. Então basicamente é isso, pessoal, agradeço vocês por terem acompanhado mais esse vídeo até aqui. Ontem a gente fez uma live ali com sorteios, e a gente sorteou o livro do Napoleão Hill, o kit de 3 livros do Napoleão Hill, a gente sorteou o kit da GT para os mentorados premium. Foi uma live bem produtiva, podemos tirar dúvidas também. Então, além disso, qualquer dúvida adicional que você tiver aqui sobre essa análise, sobre o nosso programa de formação para traders, se você quiser também ter acesso ao nosso e-book gratuito de cruzamento de médias, fique à vontade para mandar mensagem que eu vou ter o prazer de ajudá-los, tá bom? Por hoje é só, vamos em frente.
que estamos só no começo de uma trajetória de grande sucesso. Acreditem nisso. Um grande abraço e até a próxima.